Os grandes heróis da Bíblia. Estrelando Julie Adams como rainha, Robert Alda como vizir, Lloyd Wagner como Inhotep, Joseph Campanella como faraó, Anne Francis como Zipporah, Frank Goskin como Cran e John Morley como Moisés. Moisés havia sido criado desde o nascimento por uma princesa egípcia, mas quando começou a protestar contra a escravidão do seu povo, foi obrigado a deixar o Egito. No exílio, conheceu a filha de um pastor, a tomou por esposa e ali criou seus filhos. Agora estava lutando para atingir o alto do Monte Sinai, levado por uma força profunda dentro dele. Atormentado pela opressão do povo, Moisés veio à procura de respostas de seu Deus. Anseio, Senhor. E se anseio, é porque me fizeste assim. Mas estou enfraquecendo, Senhor. Meus membros não podem condizer com os meus anseios. Liberta Israel da sua escravidão. Estou ouvindo! Esses anos todos, desde que saí do Egito, seu brado me persegue. O que posso fazer? O que pode um homem só fazer? Senhor, tenho sede, Senhor. Eu tenho fome, Senhor. Eu pereço. Ó Senhor, Deus dos meus ancestrais, estou salvo, mas ainda me sinto fraco. Preciso de uma chama. Estou tão desgostoso, Senhor.
peço-vos novamente uma resposta. Por quê, ó Senhor? Por quê? Anseio por um sinal que eu possa ver. Mas que clarão é este que meus olhos avistam? Moisés, Estou aqui. Quem sois? sou o Senhor teu Deus, Moisés. Ouvi o brado de Israel pela amarga escravidão no Egito. Eu te escolhi para libertá-los. Tu irás ao Egito e ao Faraó para livrar meu povo da opressão. Mas quem sou eu, Senhor, para me apresentar ao Faraó? Quem sou eu para me darem atenção? Estão cercados de falsos deuses. Quando eu disser que fui enviado pelo Deus de seus pais, o que dirão? E quando me perguntarem pelo vosso nome, o que direi a eles? Dirás a eles que fui enviado pelo Deus de Israel para libertá-los da escravidão. Dirás que eu te enviei. Deus, sou eu o homem para tão grande missão? Eu não sou bem dotado. Minha voz é trêmula. Mesmo agora, Moisés, estás investido com a força para operar milagres em meu nome. Os sinais que farás te serão revelados e os poderes terrenos do Faraó serão eliminados para sempre. Eu escuto, Senhor, e obedeço. Após 40 anos, Moisés retornaria ao Egito e ao seu povo. O que ele viu o entristeceu. Seu povo realmente trabalhava como escravo, servindo a um faraó que se considerava um deus. Liberte o meu povo, Faraó. Escute as palavras dele enquanto há tempo. Os escravos hebreus constroem as minhas cidades. Se eu os libertasse, quem edificaria as cidades para o meu amado filho quando for faraó? Não endureça o seu coração, Faraó. Irá destruir sua própria casa. Chega, você não diverte mais. Fora, hebreu, fora. E se pode operar milagres em nome do seu Deus, eis um aqui para você tentar. Daqui para frente, o número de tijolos feitos diariamente pelos escravos hebreus será dobrado. Fabricarão 2 vezes mais do que antes, mas a palha não lhes será mais fornecida. Trabalhe, hebreu. Piedade, mestre. Estamos tentando, mas o trabalho é impossível. Peça ajuda a Moisés. Viu no que Deus se meter? Suas promessas de liberdade? Alegre-se, Moisés, pois libertou Maleque. Ele está morto. Moisés, agora nosso povo deve trabalhar à noite também, juntando palha. É este
O milagre que tem para nós? Preciso ficar só, Arão. Está perturbado, Arão? Por todas as vilas de Gozen é o mesmo. Ódio e ressentimento. Sinto o ar pesado. Tem gente que culpa Moisés pelo trabalho dobrado. Mas tem muitos que acreditam nele e no que está tentando fazer. Resistiremos, Arão. Os hebreus te tornaram peritos em resistir. Meu Deus, me sinto vazio. Falhei em tudo, tudo. O faraó me expulsou com escárnio. Aumentou a carga do nosso pobre povo. E eles me culpam, com razão. Pois tenho sido inábil. Moisés, não percas a fé. Volta ao faraó e diz-lhe que o Senhor teu Deus ordena: liberta meu povo. Por que o faraó ouvirá a minha voz, Senhor? Se o meu próprio povo se vira contra mim. Eu te criei, Moisés, acima de todos os homens. Deves usar em meu nome os poderes que te dei, e todo o Egito saberá que eu sou o único Deus. Perdoai-me, Senhor, por duvidar, por tropeçar em meus passos. Vivo apenas para servir vossa vontade. Perseguirei o faraó onde ele for. E o Egito não descansará ou terá paz enquanto Israel permanecer acorrentado. Agarre-o! Vamos! Derrube ele! Mate-o! O que diz o meu príncipezinho? Vida ou morte? Morte. O que perde, morre. Nem sempre, meu príncipe. Sorgan é muito bom lutador. Sim, é bem verdade, meu pai. Mas ele será açoitado por ter perdido. Muito sábio, meu filho. Falou como um futuro faraó. Levante, levante. Poupe-o, porque talvez amanhã seja a vez dele. Tem permissão para se retirar. Majestade, são os hebreus de novo. Ultimamente parecem estar em todos os lugares. Devo escorraçá-los? Não. Eu posso escorraçar sozinho os dois hebreus. Vocês, hebreus, estão tão cansados de viver que vieram se intrometer na privacidade real? Ouça minha voz, ó faraó. Antes que seja tarde, aceite o conselho. Seu conselho? O Senhor Deus ordenou que liberte o meu povo. Não conheço esse Deus hebreu e nenhum homem ou Deus ordena ao faraó. O Senhor Deus diz que peste e pragas recairão sobre vocês se não libertar o nosso povo. Nos deixamos intimidar pelo medo, filho? Você tem a minha permissão. Lance uma praga sobre nós, se você puder.
é sangue! Nos dias que se seguiram, a força de Deus amaldiçoou o faraó e espalhou-se por toda a região. O povo do Egito viu que sua água havia se transformado em sangue. Há 7 dias que toda a água da região se transformou em sangue. Os peixes perecem nos rios. Nossos poços, até as jarras e potes de nossas casas estão cheias de sangue. Nenhum homem ou animal pode beber. Veja como permanece puro e limpo o vinho do meu palácio. Truque, ou algum distúrbio da natureza do qual não entendemos. Este Moisés tem muita astúcia. Os sacerdotes e mágicos são incapazes de retirar essa maldição das águas. Talvez este Moisés tenha sido mandado por um Deus poderoso. Sendo assim, melhor seria libertar os hebreus antes que caia outra maldição sobre nós. Você é um medroso. Se libertar os hebreus, quem construirá as minhas cidades? O Egito poderá sobreviver sem cidades, ó divino. Mas nunca sem a água. Não me curvarei às ameaças desse hebreu. Fora, fora! Marido não tem mais água na cozinha real. Não tem nem água para beber. Talvez esse Moisés seja o próprio Deus. É uma maldição terrível que lançou sobre nós. Será que só os olhos do faraó enxergam através da fraude dos hebreus? Eu tenho sede, papai. O vinho do palácio é bom. Beba à vontade, meu filho. É apenas um garoto. Ele é o filho do faraó. Escute, meu filho, se eu libertar esses hebreus, ninguém poderá construir as suas cidades. Você acha que eu devo libertar esses escravos, príncipezinho? Não, pai. Eles são meus escravos também. Isso mesmo. Não deixaremos que se vão. Riremos de todos os seus truques. Divindade. Qual é o motivo deste ultraje? Quem é o responsável, Imhotep? O hebreu Moisés, ó divino. Ele pregou abertamente na cidade que pediria ao seu Deus para enviar novas pragas uma após outra, enquanto os hebreus estivessem acorrentados. Moisés, também virou um idiota supersticioso? Está na época dos sapos, eles vieram dos rios, é só isso que está acontecendo. Mas os sapos estão em toda parte, ó divindade. Eles parecem que caem do céu, estão nos campos e estão em todas as casas ocupadas por nossa gente. Então mate-os, prenda-os, queime-os, mas tire-os da minha frente. Sangue! Quem chamou os hebreus aqui? Fui eu, Sua Graça. Não expedita a ordem? Bom, eu presumi que quisesse falar imediatamente com os mágicos hebreus. Presume demais, vigia. Qualquer dia pode lhe custar a cabeça. Eu admito que a sua mágica é prodigiosa, hebreu.
Mas está começando a perder a graça. Como homens que são, o brilho do ouro encanta aos olhos. Quanto é que você quer? Como eu disse antes, faraó, liberte o meu povo. Se eu consentir, quando cumprirá a sua parte do acordo? Marque o tempo. Antes do nascer do sol. Então saberá que ninguém se iguala ao nosso Deus. Será cumprido. Decisão muito sábia, Divina Majestade. Não tenho intenção de libertar os escravos hebreus. Mas Sua Graça... Pensa que um faraó se curva à vontade de escravos? Não verei de novo este hebreu charlatão. Os sapos desapareceram. A água está limpa de novo. Bobagens, afirmo. Nunca existiu nenhuma praga. Um subterfúgio qualquer. Talvez, Divino. Talvez. Os sacerdotes acreditam que é melhor não provocar o destino. Melhor para quem? Para eles? Estão gordos e ricos e amedrontados. Há 3 dias e noites que Moisés está às portas do palácio, Majestade. Ameaça o Egito de novo com as forças de seu Deus se não cumprir sua promessa de libertar os hebreus. Pode dizer ao hebreu que tem a permissão do faraó para fazer muito pior. E mande se afastar dos meus portões enquanto lhe resta vida nas pernas. Vejam! Insetos! São milhões deles! Por toda parte! Estão vendo o que está acontecendo? Estão atacando os egípcios, mas nem se aproximam de nós! Quero resultados dos sacerdotes. Respostas, não desculpas. Eu quero saber por que ainda estamos infestados de insetos após 2 dias, a despeito de toda a mágica e preces lamuriosas. Mas, Divino, já tentamos de tudo e acho que os deuses do Egito nos abandonaram. Diga-me por que esses malditos insetos atacam só a nós e não atacam aos hebreus. Deve ser um unguento que os protege. A biga real aguarda, Sua Graça. Estão avisados todos. Não tolero fracassos. Venha, Imhotep. Vamos procurar as respostas. Depressa com essa rota antes que esses insetos me enlouqueçam. Vamos! Não são os insetos que o atormentam, mas a mão de Deus. Não é responsável por esta nova peste, hebreu. Esses insetos vieram com os ventos quentes de verão e não é obra sua ou do seu Deus. Não cumpriu sua palavra, faraó. Não pode usar de falsidade com Deus. O Egito não será julgado por um Deus escravo. Mas vamos recompensá-lo, hebreu. Mesmo em nossa ira, se nos der a poção que usa para afastar daqui estes insetos. Não há poção, faraó. Mesmo quando despreza as palavras de Deus, está trazendo outra praga para sua casa e para sua gente. Parece ter habilidades para profecias, hebreu. Eu também tenho. Profetizo, se outra maldição cair sobre esta terra, você não viverá para vê-la passar. A roda já está no lugar, Sua Graça.
Metade dos nossos bois e vacas estão mortos. A cada minuto cai outro. E o que os aflige? É alguma doença misteriosa que eu jamais vi antes. É a mesma em todo lugar. O gado e o rebanho egípcio está morto ou morrendo, mas... Mais o quê? Os animais dos hebreus continuam saudáveis, mais gordos até. Por que, senhor capitão? Deus me disse: minha mão estará sobre os campos, e um cheiro horrível exalará dos animais dos egípcios. Mas aquilo que pertence aos filhos de Israel não perecerá. Ainda o jugo do faraó nos escraviza. Por enquanto, Zedequias. Mas o dia da liberdade se aproxima. Todos devem incutir profundamente essa promessa abençoada em seus corações e nos corações de suas mulheres e filhos. Se fosse por mim, eu mataria todos vocês e incendiaria todas as suas vilas. Faraó, nosso Deus e mestre, ordena que eu descubra por que a maioria dos nossos animais estão mortos ou morrendo. O faraó oferece uma recompensa generosa: ouro, pedras preciosas e documento real de liberdade para quem nos disser que poção mágica está protegendo os seus animais. Não existe mágica, é obra da mão de Deus. Despreza a bondosa oferta do divino faraó? Mas a minha achará difícil de recusar. Reúnam alguns reféns de cada casa dessa vila. E agora vejamos quantas mulheres e crianças verá matar antes de gritar me suplicando para ouvir o seu segredo. Nada temam. Que espécie de soldado é você? Um grão de poeira toca seus olhos e grita como uma criança? Que nova maldição você lançou sobre nós agora? Eu mesmo o matarei! Vamos! Temos que nos afastar daqui! O que foi? Caiu sobre nós. Nosso filho! Os egípcios da região estão com tumores e furúnculos. Dizem até que o faraó usa um véu para esconder suas horríveis chagas. E o faraó não nos concederá a audiência. O que mais pode acontecer para que ele acredite? Deus disse que seu coração se endureceria. Mas no fim, o faraó saberá que o Senhor é Deus e tremerá diante dele. Moisés, que novo mal será esta maldição obscura que trouxe para esta terra? Não basta ter feito nosso povo desprezado aos olhos do faraó, agora resolveu finalmente colocar toda a nação contra nós? Há muitos somos desprezados nesta terra, Ocrã. Sua cobiça o deixou cego. Você que nada vê. Arrependa-se do seu egoísmo, de sua maldade, Ocrã.
Não amaldiçoe, Moisés. Seria amaldiçoar o próprio Deus. Arrependa-se enquanto pode. O Senhor Deus lançou essas pragas sobre o Egito. Você nem os seus sofreram com ela. Eu estou destruído nesta terra. Você e você que viram esses embusteiros e mágicos de cá para lá. Mas o faraó permanece e o Egito sempre comanda. Eu digo, matem Moisés, matem Arão e supliquem então ao faraó o seu perdão. Jamais dobrarão a vontade do faraó. Ele jamais libertará o povo, exceto na morte. Quando Israel estiver rastejando no pó, aí então finalmente culparão Moisés. Mas aí será tarde demais. As pragas vão de vir. Esta noite devem proteger todos os seus animais, pois o Senhor envia uma tempestade de gelo ao amanhecer. Parece haver algo estranho no ar esta manhã. Uma concentração de nuvens negras. Veja, jamais vi bolas de gelo caindo dos céus. Nós já tivemos tempestades antes. Mas nunca assim. Eu imploro, meu marido, faça paz com os hebreus. Não. Se não é por mim, pelo nosso filho. Seu corpo frágil sofre com as dores das amaldiçoadas chagas mais que nós. Você pensa que eu sou cego, que não o vi gemendo de dor? Liberte-os, antes que mais pragas caiam sobre nós. Deixe ir os hebreus. Sua graça. Esta monstruosa tempestade destrói nossas plantações. Só o trigo de qualidade inferior permanece. Mas também serão destruídos se a tempestade persistir. Deve libertar os hebreus, majestade. Deve. Deve. Não há nada nesta terra que o faraó deva fazer. Saiam todos, todos vocês. Saiam daqui, seus covardes. Fora! Você viu que chacais eu tenho como ministros? Mandei buscar o homem chamado Moisés, marido. Ele está aqui. Você também? Esqueceu o seu lugar, mulher. Lembro dos meus deveres como mãe. Pelo filho que você tanto ama. Deixe entrar Moisés. Atrás deste ar solene zomba do sofrimento do Egito? Nenhum sofrimento nos deixa feliz, faraó. Nem Israel, nem Egito. Mistura compaixão com cinismo para os nossos ouvidos? Divino soberano, os médicos reais estão impotentes contra a doença que abala o príncipe Amenate. Parece que a perversidade do nosso reino é que está provocando o seu Deus. O Senhor Deus de Israel é justo. Tem apenas que libertar o nosso povo e as pragas cessarão. Então invoque o seu Deus. Se esta doença amaldiçoada desaparecer amanhã antes do pôr do sol, eu acreditarei nele e libertarei os hebreus. Será feito. Mas não brinque uma segunda vez com o Senhor Deus, faraó. Você se atreve a duvidar de mim? Pois saiba, se não cumprir sua parte do acordo, trará para esta região tão sofrida calamidades piores ainda. Ele é atrevido, esse hebreu. Por muito menos do que me disse, mandei cortar a língua de homens. Devia ter mandado matar Moisés e o irmão no princípio. Talvez não seja tarde. Divino e soberano Senhor, eu suplico,
Não provoque mais esses homens. Sua mágica é mais poderosa do que jamais viram nossos sacerdotes e astrólogos. Não incutem terror no meu coração, mas me enche de desgosto me humilhar diante desses 2 hebreus. Terei minha vingança, vizir. A tempestade acabou. E as chagas desapareceram. Faraó, veja. Nosso filho está curado. Oh, veja como está lindo. Meu Eu já filho. estou bom, papai. Devemos sacrificar aos deuses. Vamos sim, meu filho. Somos gratos aos deuses por curarem você. Não seremos gratos a Moisés também, marido, por nos livrar desta maldição? Se acredita que Moisés nos livrou das pragas, então deve acreditar que nos trouxe. Serei grato por isso também. Não pretende libertar os hebreus. Que novas calamidades cairão sobre nós? Nenhuma. Como vê, tenho tratado os hebreus com bondade, mas chega. Conhecerão os sofrimentos que recaíram sobre o Egito por quaisquer motivos. Castigarei então os hebreus 10 vezes mais. Deixarei suas casas vazias e encherei as suas vidas de muita dor. Bezaleel, conte a seus filhos e aos filhos de seus filhos quantas vezes o Senhor Deus enviou aos egípcios pragas após pragas. Mas ainda estamos aqui. Perdoe-me, Moisés, mas é difícil às vezes não se desencorajar. Irmão, Arão, diga-nos. O faraó está pronto para nos libertar? ele nem quis me conceder a audiência. Inhotep nos ameaçou com espada e chicote. Ainda não é a hora. Então, hebreu, mais uma vez me encontro olhando seu rosto ofensivo. Não é prazer para nós também, faraó. Teria sido melhor se tivesse atendido a ordem do Senhor Deus no nosso primeiro encontro e libertasse nosso povo. Meus ministros, meus sacerdotes e meu vizir, todos acreditam que é o responsável pelas calamidades que recaíram sobre nós ultimamente. Até a rainha acredita que o seu Deus hebreu é mais forte, mais poderoso que os deuses egípcios. A rainha tem medo como todos os outros. Mas o faraó não tem. Por isso, ouça bem e estremeça, hebreu. Não deixarei o seu povo sair, mas a terra ficará vermelha com o sangue deles. Isso eu prometo a você. Arrependa-se, ó faraó. Arrependa-se, Egito, antes que seja destruído. O faraó, homem fútil, vaidoso, fez recair a tragédia, não só sobre o povo de Israel, mas em sua própria casa. Esta noite, o anjo da morte cairá sobre o Egito e visitará cada choupana e cada região e levará o primogênito de cada família, do mais alto ao mais baixo. Mas se o anjo da morte passar em toda a terra, não passará em nossas casas igualmente? Não, não. Não se o Senhor Deus for obedecido. Cada família deverá escolher no seu rebanho um cordeiro primogênito ou um que não tenha nenhum defeito. A lembrança deste dia irá acompanhá-los e a seus descendentes, uma festa em honra ao Senhor.
Comerão estas ervas amargas com a carne do Cordeiro da Páscoa. E nunca esquecerão da amargura da permanência de Israel no Egito. Quando seus filhos perguntarem o significado desta cerimônia, deverão dizer: é o sacrifício da Páscoa. Vamos orar. É apenas o vento da noite. Acorde, meu filho, acorde, ordeno. Onde está Moisés? Lá dentro, poderoso capitão. Não é obra minha, pode acreditar. Saia! Moisés! Que finalmente seja cumprido, hebreu. Nosso conflito custou a vida preciosa de meu único e amado filho. E a do primogênito de cada família egípcia. Vá, então. Leve o seu povo, os seus animais, deixe-nos para sempre. Saia de nossa terra. Estamos livres! Estamos livres! Capitão, eu protesto. Isto é monstruoso, é injusto e ilegal. É hebreu, não é? Sou. Moisés não pediu ao faraó para deixar alguns hebreus, mas que todos saíssem. Mas, capitão, eu não quero partir. Nosso lugar é aqui. Seu lugar é com o resto dos hebreus. O faraó disse: pegue seu povo e vá embora. Vá então, e agora? Saiam de nossas terras porque são desprezados aqui. E agradeça ao faraó por não me ter deixado resolver, pois eu teria colocado cada um de vocês numa espada. Foi você quem fez isso, não os egípcios. Tudo que nós amávamos se foi. As nossas casas, nossos bens, riquezas, tudo por sua causa. Oh, homens malvados, seus infames e gananciosos, se atrevem a descarregar suas queixas vis e covardes aos pés de Moisés. O grande faraó abaixou a cabeça diante da vontade de Deus. E você contestaria? Alegre-se e rejubile, seu crão.
Deus tirou a canga da escravidão do pescoço do povo. Glórias sejam quais forem os sacrifícios que teve que fazer. Pois hoje os filhos de Israel são uma nação de novo. Uma nação de gente livre. Não. Não. Você nos destruiu. Ocrã. É hora, meu irmão. Dê o sinal. Moisés, como saberemos o caminho para a terra prometida? Olhe ali. Deus nos mostra o caminho. Poderosos deuses do Egito, Horus, Osíris, Ra, o próprio deus do sol, aonde estavam quando meu amado filho foi abatido pelo deus hebreu? Ele era o meu coração, ele era o meu amor, ele era a minha própria vida. Filhos de 10.000 escravos correm e riem ao sol enquanto meu príncipezinho jaz aqui, inerte, morto. Eu também estou morto, pois vivia somente para ele. Então, por que os hebreus ainda vivem, ó divino? Certamente os deuses do Egito devem estar bradando por vingança. Sim. Divindade, deixe que eu mate um menino hebreu em cada família. E nosso glorioso príncipezinho terá seus próprios escravos para segui-lo ao reino dos mortos. Sim. Eu quero que mate aos milhares. Ensopar o chão com o sangue deles. Divina Majestade, isto é sensato. Sensato? Sabedoria não me satisfará, meu velho. Vingança. Exijo vingança. Acamparemos aqui. Por que acamparemos aqui se há lugares melhores? Veja, Moisés. A nuvem que Deus envia para nos guiar repousa sobre as águas profundas. São eles, estão vindo! Os egípcios! Os egípcios! É o faraó! São mesmo os egípcios. Significa que o sentimento do faraó mudou.
É o fim! Estou dizendo! É o fim! Malditos! Não há escapatória para nós! Seremos todos massacrados como cordeiros no matadouro! Todos nós! Paz! Paz, eu suplico! Acalmem seus temores! Acreditem! Tenham fé em Deus! O Senhor Deus não nos tirou do Egito para morrermos no deserto. Acreditem em mim. Orem comigo. Não. Não! Escutem-me! Por que estão orando? Por que imploram? Eu avisei a vocês que nossa liberdade terminaria em tumbas do deserto. Não quiseram me ouvir, estamos presos. Presos entre o mar e os soldados do faraó. Quem é o responsável por nossas vidas, indigno de nós? Ele, seu Deus maldito! Divida os exércitos, Imhotep. Mande as bigas ligeiras para o sul para evitar a fuga. Mande outra companhia fechar o lado norte. Depois ataque duramente, Imhotep. Mate muitos para que aqueles que viverem tremam o resto da vida a lembrança deste dia de vingança. Aqui eu empenho minha espada e minha honra. Nós devemos entregar Moisés aos egípcios. É a nossa única chance. Eles querem Moisés. Sigam-me! Ó Senhor Deus, de Abraão e Isaque, ouvi o apelo de vossos filhos. Ajudai-nos, Senhor, ou pereceremos. Dizei-me o que fazer. Eleva o teu bastão e estende por sobre o mar. Depressa! Estamos salvos! Depressa! Vamos! Vamos! Deus fez uma passagem através das águas para o outro lado. Depressa! Depressa! Atrás deles, não os deixem fugir, tragam para mim!
estão se aproximando. Vamos, vamos, vamos. Vá e entre no mar, Ocrã. Nós iremos, Arão. Mas não para o mar. Voltaremos para os egípcios. Não resta mais ninguém. Agora é a sua vez. Vá. Capitão! Nós queremos lutar, capitão. Ele está apavorado. Capitão! Capitão, nós queremos lutar. Queremos lutar contra... Sigam-me! Temos de punir esses malditos hebreus com a espada! Moisés, o que faremos? E assim, após 400 anos terríveis, o povo hebreu estava finalmente livre. Agora, novamente em busca da terra prometida. E foi feita a justiça de Deus.